O Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 11. Vamos nos alimentar. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Ao observar a certa distância uma figueira com folhas, foi ver se encontrava nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: ninguém mais coma do seu fruto. Os seus discípulos ouviram-no dizer isto. Chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que estavam vendendo e comprando. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. Ele os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram essas palavras e começaram a procurar uma forma de matá-lo, porque o temiam, visto que toda a multidão estava maravilhada com o seu ensino. Ao cair da tarde, eles saíram da cidade. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca, desde as raízes. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus: Rabi, vê a figueira que amaldiçoaste, ela secou. Jesus respondeu: tenham fé em Deus. Em verdade vos digo que se alguém disser este monte, levante-se e atire-se ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Para encerrar, portanto, eu digo que tudo que pedir de oração, creio que receberão, e assim sucederá. Amém. Pode colocar o banner, vamos ler juntos, 1, 2, 3. O que Jesus vai encontrar em você. A gente sempre vem à igreja tentando encontrar ou receber algo de Jesus. A pergunta hoje é o contrário: o que Ele vai encontrar em você hoje? Porque todas as vezes que Ele se aproxima de nós, Ele tem expectativas do que viemos entregar. Então hoje nós vamos inverter. Sempre eu trago as minhas mensagens, geralmente no final eu falo de alguma coisa que Deus vai entregar, que Deus vai dar, que Deus vai fazer. Mas a pergunta hoje é esta: o que é que Ele vai encontrar em nós, se Ele tiver hoje esta aproximação com cada um? Deixa eu te contar uma história. Tem um circo que andava de cidade em cidade, um circo muito pequeno. E ele chegou numa cidade do interior e colocou um anúncio que precisava de pessoas para trabalhar. Um homem que estava desempregado procurou o circo e ele ficou de frente com o dono, na sala do dono, dentro, junto com ele, conversando sobre o circo. Ele disse: olha, eu preciso de pessoas para trabalhar. Eu estou disponível, eu quero trabalhar, eu estou desempregado. E aí eu vi que o circo chegou e tem essa vaga de emprego. Qual que é a vaga? Ele falou: bem, o meu circo é pequeno e eu não tenho macaco, e eu queria um macaco para o circo. O cara falou: oi? Não, eu tenho a roupa. Você vai colocar a roupa, você vai vestir a máscara. É uma máscara muito bem feita, uma máscara de macaco, uma roupa de macaco. Você vai se vestir com essa roupa e tá tudo certo. Então você vem e fica fazendo macaquice aqui e pronto, é o macaco do circo. Ninguém precisa saber, você vai ganhar, você não pode falar nada. Você vai só ficar fazendo macaquice e tá tudo bem. Quando foi à noite, ele estava lá. E ele ficou tão empolgado porque ele começou a fazer sucesso. Todo mundo queria ver o macaco, que era um macaco adestrado. Ele não machucava ninguém, ele brincava com as crianças, ele ficava lá fora. E aí o circo foi enchendo. E um dia ele empolgou tanto, ele começou a fazer tanta malabarismo, tanta coisa, que ele caiu dentro da jaula do leão. Quando ele caiu dentro da jaula do leão, alguém que estava lá na plateia gritou: eu gosto é assim, ó, amostradinho. Eu gosto. Caiu dentro da jaula do leão. Quando o leão levantou, que veio em direção a ele, ele não aguentou. O que você acha que ele fez? Ele gritou por socorro. Só que macaco não fala socorro. Socorro! Aquela confusão, o povo levantando, falou: gente, o macaco fala.
O leão chegou pertinho dele e falou assim: cala a boca, miserável, senão nós dois perdemos o emprego. Você conhece gente que ele finge ser o que não é? Você conhece? Eu conheço. Pessoas que pregam muito e vivem pouco. Pessoas que te dão uma lição de moral, mas a vida não condiz com aquilo que ele está querendo te falar. A internet tem muito disso. A internet está cheia de pessoas vazias. Gente falando de política sentado no sofá. Mas é gente que nunca foi para a guerra, nunca foi para a luta, nunca foi para o meio do povo. Tipo comentarista de futebol, pesa 150 quilos, sentado, comendo um bolo desse tamanho e reclamando: esse jogador não corre. Lógico que ele não corre. E você correria? Mas existem pessoas que a vida não condiz com aquilo que elas pregam ou que elas tentam demonstrar ser. O texto que eu li fala justamente sobre isso. A revolta de Jesus no texto, quando ele procura por frutos na figueira, a revolta de Jesus não é o fato de ela não ter figos, não. Preste atenção, Jesus ele está com fome, ele passa por uma figueira e ele diz que ela chamou a atenção porque tinha muitas folhas. Se você entende um pouquinho de botânica, se não, eu já te explico logo. A figueira tem uma característica diferente das outras árvores. Primeiro vem o broto, depois o fruto, depois do fruto, as folhas. Se as folhas vêm depois do fruto, então o que acontece quando você olha para uma figueira cheia de folhas? Ela está cheia de frutos. A indignação de Jesus foi com a propaganda enganosa. O que Jesus ficou indignado é o fato de não era a época de frutos, não tem frutos, mas ela demonstra que tem. Ela tem aparência, mas está vazia na essência. Ela só tem folhas. Ela não tem frutos. É por isso que Jesus diz que nós vamos conhecer as árvores, as pessoas, pelos frutos. O que irrita em Jesus é a falsidade. O que irrita em Jesus é a hipocrisia. Não há nenhum problema na aparência, na beleza, na reputação. Só que não tem nada a ver. O problema aqui não é ela ter folhas. O problema é não ter frutos. Daí vem a palavra hipocrisia, usada por Hipócrates. A hipocrisia para os gregos, nos teatros, era um ato artístico de representar um papel. Usar máscara, e a gente sabe muito bem o que é usar máscara. Só que uma hora todas as máscaras tiveram que cair, e uma hora cai. A verdade, ela não tem data de validade. A mentira é que tem perna curta. Mas a verdade sempre prevalecerá. E é muito melhor uma verdade dita do que uma verdade descoberta. E no teatro da vida não faltam atores que contracenam diariamente com a hipocrisia dos religiosos. Figueira. A figueira produz figos. O broto nasce, depois vem o fruto, depois vem as folhas. Então se tem folhas, é óbvio que ela está dizendo: pode vir porque eu tenho frutos. Eu tenho frutos. Ou então ela lançou as folhas, mesmo sendo estéril, mesmo não dando frutos, porque ela quer pular fases, pular etapas. Ela quer adiantar o processo, não quer viver os processos. A figueira na Bíblia é muito importante porque, a princípio, ela representa Israel. O Israel que foi rejeitado, o Israel que não quis produzir frutos e que deixou de crer e aceitar a vinda daquele que era o seu Messias. Veio para crescer, os seus não receberam, mas a todos quantos receberam deles o poder de se tornarem filhos de Deus. Qual que é uma utilidade da figueira na Bíblia? A Bíblia diz que a figueira, ela era um fruto doce que alimentava famintos. Foi por isso que Jesus procurou, porque matava a fome das pessoas.
A figueira, por causa das suas folhas grandes, elas também podiam aliviar os caminhantes, aqueles que faziam peregrinações, os aflitos por causa da sua sombra. Mas a figueira também, ela era utilizada, os seus frutos, a Bíblia diz que era utilizado como cura para ferida. Cura para as feridas. Então não adianta a figueira ter apenas folhas, ela precisa de frutos, porque este é o propósito principal dela. Então o problema aqui no texto não é apenas faltar o fruto, não é não gerar frutos, mas fazer propaganda enganosa de que se está gerando, de que está tudo bem, fingindo que as coisas estão bem. Eu trabalho com casais, eu sei muito bem o que é fingir que está bem. Se eu sei. E como sei? Eu entro na internet, aí eu vejo o casal de mão dada ou numa foto, eles chegam a colocar uma música lá, e aí coloca assim: Deus, eu tenho tantas bênçãos, e aí uma declaração e tal. Aí quando entra no meu gabinete, eles já vêm com a música: na verdade é que eu não sou tão forte. Não pensa na confusão. Falei: gente, essa foto de ontem. Pastor, é só para manter o conteúdo do feeds. Não é difícil fingir ser pastor. O mais relevante na minha vida não é o que eu prego aqui, é o fruto que eu gero fora daqui. Quem sou eu dentro de quatro paredes? Quem sou eu quando a família não está? Quem sou eu na minha casa? Quem sou eu com os meus filhos? A indignação de Jesus é com a falsidade. Gente que ele não é verdadeiro naquilo que ele demonstra ser. Sabe, o problema aqui não é a falta do fruto, é querer fazer uma propaganda de que se tem. Porque as folhas impressionam, chamam atenção, despertam o desejo. E tem um detalhe: quando o vento sopra, se tem folhas, faz barulho. Mas se só tem frutos, o fruto nasce em silêncio, cresce em silêncio e cai em silêncio. Eu tenho medo de gente que faz muito barulho, gente que faz tanta propaganda de si mesmo. Tem gente que não pode brincar de pique-esconde, ele se acha. Uma característica desse milagre é que ele é invertido. Acha para mim na Bíblia um milagre igual esse? Não tem. Todo milagre de Jesus está morto, vive, está doente, recebe a cura, está paralítico, vai andar, está surdo, vai ouvir, está cego, vai ver. Todas as vezes que Jesus chegava, o milagre era positivo, era para benefício. Os discípulos estão acostumados com Jesus fazer isso, só que aqui acontece o que eles nunca viram: aquilo que está vivo morre. E é descrito na Bíblia como um milagre. E é um milagre que Jesus faz o contrário do que ele fazia. A Bíblia diz que antes de Jesus fazer isso, ele fez a sua entrada triunfal, que a Bíblia chama, em Jerusalém. Tinha uma multidão seguindo Jesus, tanto na frente quanto atrás. A galera de trás gritava: Hosana, bendito aquele que vem. Jesus vai entrando em Jerusalém, e ele vai caminhando. Vocês lembram da história? Em cima de um jumentinho. E aí ele vai caminhando, ele vai falando, e aí as pessoas vão falando. Na frente dele, algumas pessoas estendiam os mantos, espalhavam ramos nas ruas. Gente atrás, gente na frente, multidão. Só que essa mesma multidão que está gritando Hosana é a mesma multidão que gritou: soltem Barrabás, crucificam. Não se iluda com os aplausos da multidão. Aqueles que gritam Hosana são os mesmos que gritam crucificam. A maioria das pessoas que estão na sua rede social estão lá para saber se alguma coisa vai dar errada. Cuidado para não se iludir com multidão. Eu fico vendo esse tanto de gente na igreja. Você acha que está todo mundo aqui que gosta de mim? Tá nada. Depois eu recebo no Instagram gente criticando, falando da minha teologia, falando da minha roupa, e está sentado aqui. Então não se iluda. Não pense que todo mundo gosta de você. Não gosta. Cada 3 amigos, um é chato. Se os seus 2 amigos são gente boa,
Jesus entra em Jerusalém. A Bíblia diz que depois desta entrada, Jesus foi se hospedar em Betânia. Betânia é a casa de Marta, Maria e Lázaro. Esses três recebem Jesus sempre em sua casa para se hospedar e para comer. Sabe, é a casa dos melhores amigos de Jesus. Jesus sempre se hospeda nessa aldeia. Se você subir no Monte das Oliveiras, 3 quilômetros, 2,5 quilômetros atrás do monte, fica essa pequenina aldeia chamada Betânia. E o que mais me intriga é que a Bíblia diz que Jesus ele sai da entrada triunfal, ele vai para Betânia, ele vai descansar, porque era muito perto, e depois ele volta para Jerusalém. E a Bíblia diz que quando ele volta, assim, ele tinha fome. E aí me preocupa, como é que você se hospeda na casa de amigos e sai com fome? O que aconteceu? Será que é porque a escassez, não deu tempo, ele estava jejuando? O que foi que aconteceu? Como é que Jesus se aproxima de uma família que o ama e sai com fome? É simples, a minha geração também é assim, de gente que vem à igreja e deixa ele sem adoração, sem louvor, sem nada, vem só para receber e fica triste quando não recebe. Belém, nunca mais ficar de bem, eu estou chateado com o Senhor, porque o Senhor não fez do jeito que eu quis, no tempo que eu quis, quando eu quis. Jesus sai da casa de Marta, Maria e Lázaro com fome. No meio do caminho ele vê essa figueira, e aí a Bíblia diz que ele viu a figueira de longe. Por que ele viu de longe? Porque ela chamava atenção. Presta atenção, vamos a uma questão de historicidade. Por exemplo, era Páscoa, e se é Páscoa, nós estamos no mês de Abib ou Nissan, que são os 2 primeiros meses do ano. É a época lá onde todas as folhas caem, tá tudo seco. Aí Jesus olha, tudo seco, aí tem uma árvore com muitas folhas, chamou a atenção. Diz que Jesus viu aquela árvore de longe. Não é época de frutos, não é época de folhas, e ela está lá ostentando uma aparência que chamou a atenção de Jesus. Jesus percebeu que ela tinha folhas, ele olhou de longe, e aí qual é a conclusão? Se os frutos vêm primeiro que as folhas, então ela tem frutos. Aí a Bíblia diz que Jesus se aproximou. Se Jesus se aproximar de você hoje, ele vai encontrar o quê? Se Jesus se aproximar hoje do seu casamento, ele vai encontrar o quê? Se Jesus hoje aproximar do seu ministério, ele vai encontrar o quê? Se ele hoje olhar com detalhes detrás dessas folhas, detrás dessa casca, deixa eu te fazer uma pergunta diferente. Se existisse um espelho que pudesse revelar o estado da sua alma, como é que você se veria? Porque não é difícil você manter as folhas, não é difícil você manter a aparência. Hoje é moda ser crente. Em Goiânia parece que é status. Eu sou evangélico, eu sou da Flemme, eu sou da Fêmea. Não, isso aqui não é um clubinho social, isso aqui é uma igreja. Evangelho não é isso aqui. Evangelho é isso aqui. É cruz. E carregar a cruz tem a ver com pagar o preço para gerar frutos. E quem gera frutos não come deles, gera para o outro. Se Jesus hoje estivesse com fome ou desejoso, ou criasse uma expectativa de receber algo meu ou algo seu, o que ele encontraria? Estamos tão obcecados e ocupados com os nossos sonhos pessoais, projetos, coisas que nós intentamos. Não é errado, está tudo certo. O problema é que quando nós estamos tão obcecados em nos satisfazer, em nos alimentar, uma geração de consumidores, a gente se esquece que nós somos adoradores, que nós temos que entregar. Evangelho não é troca, é entrega. Essa palavra é dura e vai piorar. Jesus procurou frutos. Fruto é aquilo que eu produzo e que alimenta outros. Será que o que eu estou gerando está produzindo vida ou morte? Nós somos a Bíblia que as pessoas vão ler. O propósito do fruto é gerar vida em alguém. Jesus disse que é pelos frutos que a gente conhece a árvore. Coloca na tela para mim, filho, por favor, Mateus capítulo 7,
verso 17. Mateus, capítulo 7, 17 a 23. Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Uma árvore boa não pode dar frutos ruins, tampouco uma árvore ruim pode dar frutos bons. Jesus está dizendo: toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os conhecerão. Verso 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai. Então não é dizer, uma das coisas do fruto é isso aqui, ó, fazer a vontade do Pai. Próximo, 22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, nós profetizamos em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Sabe o que Jesus está dizendo? Está assim de gente com folha, mas não tem fruto. Nesse texto Jesus está falando de falsos profetas, abusadores religiosos, perseguidores religiosos. Jesus está falando de política religiosa na igreja. Infelizmente, em muitas estruturas existem políticas religiosas. Não só política religiosa, como também uma interferência gigante da política mesmo dentro da casa de Deus. Por isso aqui nesta casa, nesta igreja, político não fala, não sobe, não tem candidato oficial. Você pode votar no Zé, no João, no Tião, em quem você quiser. Você é livre. Você faz o que você quiser da sua vida. Eu posso até te orientar como fazer, mas eu não determino o que você faz. Isso aqui não é curral eleitoral. Isso aqui é a noiva do Cordeiro de Deus. E eu preciso zelar pela noiva. O que Jesus está alertando aqui é exatamente o fato de que muitos dos mestres da época, eles pregavam muito, conheciam muito e não viviam nada. Daí a razão de Jesus em Mateus capítulo 7, verso 24, falar da casa da rocha e da areia. Ele vai dizer que a casa da rocha é aquele que ouve a palavra e pratica. Ele diz: não seja apenas ouvintes, mas praticantes. Está na hora de nós pararmos de desejar apenas o leite materno e começar uma comida mais engrossada, um caldo de mocotó, sabe? Comer um cuscuz com carne seca, alguma coisa mais pesada, mais dura. Antigamente você pregava contra o pecado, as pessoas fugiam do pecado. Hoje você prega contra o pecado, as pessoas fogem da igreja. Jesus está dizendo: você tem que observar as pessoas pelo fruto delas. Por isso eu não me impressiono com o talento de ninguém. Conheço gente que canta demais, canta tanto que canta as irmãs da igreja, canta, é casado e canta, não usa aliança e canta tudo, só está cantando. O negócio dele é cantar, ele usa o talento para cantar. Eu conheço gente que prega muito. Melhor do que você ser conhecido é ser uma pessoa que vale a pena conhecer. O que revela se eu sou cheio de Deus não é falar em línguas aqui, é como eu uso a minha língua no trânsito, em casa, no trabalho. Isso é fruto. Aqui é folhas. Aqui você se esconde atrás de um aleluia. A mulher vem para a igreja, o aleluia do marido deixa ela impressionada. Aquele aleluia, sabe aquele aleluia? Aleluia. A mulher do lado: eu te conheço. Tinha um cara pregando, ele pregava demais, foi pregando, e uma senhora lá no meio, que era vizinha dele, ela falou assim: ó, não estou te ouvindo. Ele começou a falar mais alto, aumentou o som, foi falando mais alto. Daí a pouco ela, e ele gritava, ele falou, e ela falava assim: não estou ouvindo. Aí ele falou assim: você é surda? Aí ela disse: não, é que suas atitudes falam muito mais alto do que suas palavras. Um grama de exemplo pesa mais que uma tonelada de palavras. A gente precisa parar de falar e começar a viver. Ah, eu sou evangélico. Viva o evangelho. Sabe, nós precisamos agora entender que no evangelho só permanece quem gera frutos. E por
Por que muitas pessoas não querem gerar frutos? Porque dói o processo, porque é pesado, porque é difícil. Até porque quando você gera o fruto é outro que vai comer. Agora Jesus deu para nós tudo que nós precisávamos para gerar frutos. Ele diz que quem permanece nele produz muito fruto. Por quê? Porque ele libera a seiva, a graça, a alegria, a força, o poder, para que eu consiga gerar esses frutos. Sabe o que me impressiona no texto? Olha aqui. E não era tempo de frutos. Jesus está chateado porque não tem o fruto, mas não era tempo de fruto. Então ele não está chateado, não é por isso? Se não é estação de frutos, por que Jesus está indignado? Não é estação de frutos. Você não acha injusto ele amaldiçoar uma figueira porque não é época de frutos e ele não tem frutos? Se não é época de frutos, por que ele... a raiva de Jesus, a indignação dele é a hipocrisia. Não é a ausência do fruto, mas é querer demonstrar ser o que não é. Sabe, eu estava pensando, lendo esse texto ontem, era 1h30 da manhã, e pensando, se Jesus tem poder de matar a figueira, por que ele não pega esse poder e usa ela para gerar frutos? Não é verdade? É que Jesus quer deixar uma lição aos apóstolos. A decisão de gerar é nossa. Eu preciso querer. Jesus nunca te obriga a nada. Se Judas quiser suicidar, tchau. Se Pedro quiser negar, se Davi quiser adulterar, se Abraão quiser mentir, você está achando que Deus vai descer do céu? É uma questão de decisão. Nós temos aqui as regras, os princípios. Nós temos aqui tudo que Deus ensinou e deixou para nós. Como é que nós vamos produzir bons frutos? Frutos dignos de arrependimento. Sabe, eu vim na igreja, mas não abandonei as práticas de sexo antes do casamento. Eu venho à igreja na mesma frequência que eu vou ao motel. Eu venho à igreja na mesma frequência que eu encho a minha cara, me embriago. Eu venho à igreja, então do que adianta? Eu só tenho folhas. Eu acho que Jesus está cansado de folhas, de uma igreja que olha só para a folha e pensa, está tudo bem, está todo mundo bem vestido, todo mundo aparentemente parece crente. Nós temos o evangeliquez. É um vocabulário que tem crente, a pessoa não evangélica nem entende. E aí vaso, e aí irmão, manto, e aí mistério, opa, como é que será? Bênção, misericórdia, opa, sangue de Jesus tem poder. Parece que a gente tem até o nosso vocabulário. Tem gente que ele tem um vocabulário tão evangeliquez, você fala, gente, é crente, hein? É muito crente, será? Todo milagre de Jesus é pedagógico. Ele poderia ter usado o poder dele, ao invés de matar, para fazer gerar, mas ele decidiu matar a mesma figueira. Primeiro ele repreendeu ela como se fosse uma pessoa. Você não repreende a figueira, nunca mais vai ser nada. Por que ele está falando com ela? Porque na verdade ele não está falando com ela, ele está dando uma lição para os apóstolos. É pedagogia do milagre. Ele está falando dos fariseus, da religiosidade. Tanto é que depois que ele sai daqui, ele vai lá no templo expulsar os cambistas. Nós temos o nosso evangeliquez, a nossa maneira de falar, o vocabulário do crente, aparência de piedade, cara de santo. Eu fui discriminado muitos anos porque eu uso humor no púlpito. Pastor não usa humor. Pastor tem que sair do TikTok. Pastor fica com essas bobagens. Pastor não é contador de piada. E eu já ouvi de tudo. Agora eu quero saber quem deles que diz que eu conto historinha, que eu falo, eu uso as minhas didáticas, pode falar assim, é adúltero, é prostituta, é ladrão, rouba dinheiro de igreja. As pessoas estão muito preocupadas com as folhas, estão esquecendo dos frutos. Nós precisamos não só ter a aparência, mas a essência. Não só a reputação, mas deixar ser forjado em nós o caráter de Cristo. A diferença entre o que eu prego e o que eu vivo revela minha essência, revela meu caráter. Reputação eu faço com maquiagem, caráter só com cirurgia. Reputação é o que as pessoas falam sobre você, caráter é o que Deus sabe quem você é, inclusive quando não tem ninguém por perto. Eu fiquei 15 anos de hotel em hotel, viajando sozinho. Quantas oportunidades você acha que eu tive de fazer coisa errada?
eu decidi, não quero. E todas as minhas orações, dobro o meu joelho e falo: Deus, não deixa, não quero, me livra da tentação, me livra do mal, não me deixe cair em tentação, me livra do mal, Senhor, minha carne, olha, Senhor, me ajuda. Sabe, aquele temor, aquela coisa que você tem. Eu não deixei de pecar para ser salvo, a graça me alcançou, eu fui salvo, e agora o fruto dessa salvação é que eu não consigo mais conviver com o cheiro da putrefação do pecado, não me atrai mais. Está dura essa palavra, pastor. Vai piorar. Quando Jesus amaldiçoa a figueira, os discípulos escutam. Eles estão acostumados a ver Jesus ministrar a bênção, vida. A Bíblia chama a atenção para esse fato de que quando Jesus diz: olha para a figueira, nunca mais ninguém vai comer fruto de você. Eles ficaram assim, tipo estarrecidos, assustados. Jesus começa agora, a partir daí, ensiná-los na prática sobre a hipocrisia dos fariseus. Só que antes de Jesus voltar para ver a figueira seca, a Bíblia diz que ele entrou no templo e ele ficou chateado. Lembra o que Jesus fez? Ele pegou um azorrague, que era um chicote com tiras assim de couro, tinha umas pontinhas assim de osso ou de metal. Inclusive ele foi açoitado com azorrague. Ele pega um azorrague, ele não bate nas pessoas, mas ele expulsa elas. Tinha umas mesas, mesa dos cambistas, estavam trocando dinheiro. Ele derruba as mesas. E Jesus fica irritado. Aí um dia alguém falou para mim: Jesus não gosta de comércio na igreja, vocês ficam abrindo lanchonete. Eu vou ter que explicar que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né não? Está vendendo livro na igreja. Jesus virou as mesas. Por que Jesus virou a mesa? Olha para cá. Haviam 7 festas, eu vou abrir um parênteses, eu já volto. Haviam 7 festas em Jerusalém. 7 festas principais. Dessas 7, 4 eram aquelas que tinham mais pessoas. E tinha uma festa que não faltava ninguém. Todos os peregrinos do interior vinham para Jerusalém, que é a festa da Páscoa. A festa da Páscoa era onde essas pessoas levavam animais para o sacrifício. Cordeiros, carneiros, pombas, pássaros, levava para o sacrifício. O que aconteceu? Alguns que vinham de muito longe não conseguiam levar os seus animais. Como eles não conseguiam levar seus animais, eles levavam dinheiro. Só que os dinheiros eram diferentes. Era denário, era estáter, era outros. Então ele tinha um lugar de você cambiar o dinheiro e de repente comprar um animal para o seu sacrifício, porque o sacrifício tinha que ser feito para o perdão do pecado. O que os sacerdotes e levitas fizeram? Eles assumiram esse lugar de comércio, porque ao invés de eles deixarem que o comércio acontecesse na porta da cidade, eles trouxeram esse comércio, porque dava lucro, para dentro da igreja. Se você chegasse lá naquela época de Jesus, os historiadores diziam isso, se você chegasse com o seu animalzinho, imagina, você andou quilômetros a pé com o seu cordeirinho para sacrificar, sabe o que o sacerdote dizia? Porque é ele que aprovava se o cordeiro estava apto ou não. Ele olhava para o cordeirinho e falava assim: ele não está pronto para o sacrifício. Achava um defeito nele. Sabe o que ele falava? Não, entra ali que a gente vai trocar, a gente vai cambiar para você. Você paga uma diferença e a gente dá um cordeiro melhor. Eles pegavam todos esses cordeiros que eles mesmos reprovavam aqui, aprovavam ali, e virou um comércio. A tristeza de Jesus é o fato de que eles fizeram, preste atenção, eles fizeram do ritual religioso um comércio para dar lucro. Entendeu? Eles faziam barganha dentro da instituição religiosa para ganhar dinheiro com as coisas da igreja, para benefício próprio. É essa conversa: quem vai dar 1000, quem vai dar não sei o que. Compra um sal, uma flor, compra não sei o que você tem que fazer. Um lencinho do pastor aqui, meu lenço aqui. Alguém quer um lenço? Recebe aí, ó. Fazer da casa de Deus um balcão de negócios. O dia que eu vier à casa de Deus e eu quiser estar envolvido na obra só por causa de dinheiro, que Deus me mate.
Ontem no meu devocional, eu me prostrei diante de Deus, eu chorei na minha sala, chorei, porque eu disse: Deus, não deixe que nós percamos a nossa essência, a vontade de te adorar e fazer o que é certo, de servir ao Senhor pelo que é certo, com a motivação certa. Eu não quero folhas, eu quero frutos. O meu sonho é ter uma igreja que tem frutos. Por isso que a gente faz algumas coisas fora, porque folha não é difícil de você manter. Só que folha não alimenta, só que folha não traz nada para ninguém. Folha é folha, só aparência, ela é importante, nós precisamos cuidar delas, mas primeiro nós precisamos gerar frutos. Eles estavam negociando a fé, negociando com o ritual religioso, usando a simplicidade das pessoas para ganhar dinheiro nas costas delas. Isso é uma vergonha para o evangelho. Enriquecendo à custa de religião. Isso me preocupa. A Bíblia diz que quando Jesus entrou lá, expulsou todos eles. Os religiosos, olha o que a Bíblia diz: decidiram matar Jesus. Aqueles que querem prevalecer com barganhas dentro da instituição religiosa, quer seja por comércio, quer seja por vantagem, quer seja por qualquer outra coisa, estão fazendo o mesmo que os mestres religiosos, desejando matar Jesus, retirar Jesus do cenário, retirar ele. A Bíblia diz que eles voltaram para Betânia de novo. Aí o texto diz que no outro dia de manhã eles estão andando, a figueira morta desde a raiz. Quem você acha que percebeu? Quem lembra do texto aí? Quem foi que percebeu que ela estava morta? Pedrão comenta tudo, né? Ele fala tudo, ele comenta sobre tudo, ele dá palpite em tudo. Ele anda na água, ele afunda, ele fala que Jesus é o Senhor, na mesma hora o Satanás está nele, é tudo bagunçado. Ah, eu vou morrer pelo Senhor, e ele já está fazendo coisa errada. É o Pedrão, é nós, está tudo certo. Jesus ama Pedro e está tudo bem. Aí Pedro já deu: Senhor, aquela figueira que o Senhor amaldiçoou, ela morreu. Jesus disse, ao invés de Jesus ensinar sobre a figueira, Jesus mudou de assunto. Disse: se vocês tiver fé e orar, vai acontecer coisa muito maior. Mas é óbvio que Jesus estava tentando ensiná-los sobre o fato de que o farisaísmo era o câncer daquela geração. Eles eram da alta classe dos judeus, um partido dentro do judaísmo, mestre da lei, rigorosos na lei, santos, referência de piedade, estudiosos da palavra, sempre considerados os melhores judeus. Eles colocavam o jugo nas pessoas e eles não faziam. Eu me lembro da história aí de um pastor aí, ele já faleceu, eu posso falar, mas na igreja dele não podia ver televisão. Proibido! Um dia o Fantástico conseguiu os vídeos de dentro da casa dele, televisão em todos os quartos. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Paulo, orientando o seu filho na fé, Timóteo, disse: seja exemplo dos fiéis. Ninguém aqui tem que ser perfeito. Se você quer ser perfeito, tenha muitas folhas, porque as pessoas vão achar que você é perfeito. Tenha frutos. É só isso que Jesus quer que você gere: frutos dignos de arrependimento. A Bíblia, Jesus dizendo sobre os fariseus que eles tocavam trombetas quando iam para as praças orar, quer dizer, faziam barulho: estou orando. Um dia Jesus teve que falar para ele, falou: quando vocês for jejuar, lava pelo menos o rosto, penteia o cabelo. Está na Bíblia. Os caras iam jejuar, não penteava cabelo, não escovava os dentes, não lavava o rosto, cara de jejum. O que você tem? Estou jejuando. Eu não preciso mostrar que eu estou jejuando. A indignação de Jesus é eu querer demonstrar quem eu não sou na minha essência. Os fariseus vivem de performance. Gente, não é difícil pregar, não é difícil cantar, não é difícil você fazer de conta ser quem você é, principalmente nessa geração de rede social com tanto filtro.
E eu tô falando todo domingo, diminui os filtros, porque o dia que você sumir ninguém sabe quem é. O cara olha lá no perfil, fala, não é você. O que aconteceu, irmão? O que aconteceu? Existem pessoas tão falsas que deveriam ser presas por crime de pirataria. O fariseu sabe que é muito mais fácil encenar do que adorar, porque a encenação exige treino, a adoração exige vida. Não é difícil fazer de conta. Não é difícil você vir aqui e fingir. Tem gente que fala uma língua estranha tão assim, você fala, meu Deus, está cheio. Não, não está não. O que me revela não é o dom, é o fruto. O texto que eu li de Jesus, Jesus disse, vocês expulsaram demônios, vocês curaram enfermos, mas eu não sei quem são vocês. Então não é o que eu faço de dons, mas é o que eu gero e produzo para alimentar pessoas. É o meu dia a dia. Sou eu na minha escola, na faculdade, no carro com meu namorado. É aquilo que eu estou produzindo diariamente que tem a ver com os valores do Evangelho. Porque o Evangelho não é o homem tentando impressionar Deus, mas é quando Deus me impressiona. Quando a graça é tão escandalosa e absurda que Ele me impressiona. O Evangelho não é o homem tentando impressionar Deus com as suas folhas, mas é Deus saciado, feliz e contente porque eu estou gerando frutos. Você percebe que entendeu a graça quando você para de tentar impressionar pessoas, para de tentar impressionar Deus. Evangelho é cruz. Eu vou encerrar. Seus falsos. Se fosse uma palavra de vitória, você tinha falado, tá. Você sabe a diferença do joio e do trigo? Sabe a diferença do joio e do trigo? Se você pular no Google joio e trigo, você vai ver que eles são idênticos. O mesmo tamanho, mesma natureza, só não tem a mesma essência. Porque o joio não produz frutos. Aí Jesus Cristo diz, não, tira o joio não. Não, tira não. Se você tirar o joio, como é que você vai identificar? Porque se você for tirar o joio, você vai acabar arrancando o trigo. Deixa crescer junto. Então, o joio, você deixa ele crescer junto. Só que, o que acontece quando o trigo está carregado e os seus feixes cheios de frutos? O que acontece? É pesado gerar frutos. Quanto mais frutos, quanto mais frutos, quanto mais frutos, e mais frutos, e mais frutos. Aí no dia da colheita, quem é que ficou em pé? O joio. É fácil separar. É pelo fruto que nós conhecemos a árvore. João 15,16 diz, vocês não me escolheram, eu escolhi vocês. E olha o propósito de Jesus os escolher, para que vocês vão e deem muito fruto, e fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu. Quer dizer que para eu pedir no nome dele e ser respondido, eu tenho que gerar primeiro frutos. Folhas da figueira que Jesus vai encontrar em Mac Anderson hoje. Isso tem mexido muito comigo nos últimos dias. É muito escândalo na internet, é muita acusação. O pastor fez isso, o líder fez isso, quem fez aquilo. E a igreja brasileira fica assim, meu Deus, está perdido o Evangelho. A igreja, não está perdido não. Eu queria que esse povo conhecesse a Family. Em Goiânia tem uma igreja que prega cruz, que prega Evangelho, que prega reino, que tem gente séria gerando frutos, que tem gente fazendo a diferença, que tem gente tentando servir o reino, fazendo coisas diferentes, que tem uma igreja que vai para as praças, vai para a rua, vai para missões. Sexta-feira fizemos um trabalho com as garotas de programa, 20 pessoas numa equipe, lá na região dos motéis, de garota em garota, conversando, pregando o Evangelho. Entregamos perfume para elas. Sábado retrasado, passado, entregamos água nas praças.
e fazendo evangelismo, indo para as ruas e atendendo a ação social e tentando gerar frutos, porque a fé sem obras, ela é morta. Se Jesus se aproximar hoje do meu ministério, e aqui vem o peso da responsabilidade na minha alma. Eu sou líder de uma igreja relevante na cidade. O que a minha igreja está gerando? Frutos. Folha de figueira, olha para cá. Quando Adão pecou, quando Eva pecou, a Bíblia diz que eles se viram nus e ficaram envergonhados. Sabe o que eles fizeram? Eles cozinharam folha de figueira para se esconder atrás daquela aparente proteção. Porque as folhas só conseguem esconder a vergonha. As folhas não podem resolver a minha esterilidade. Quando uma pessoa começa a enveredar pelo caminho da queda e do erro, geralmente ela começa a querer mostrar suas folhas, porque as folhas cobrem, as folhas tampam. Só que a Bíblia diz que quando Deus entra no Éden, Deus arranca as folhas de figueira. A Bíblia diz que Deus colocou neles pele de animal. Provavelmente o cordeiro foi sacrificado para que Adão e Eva pudessem ser vestidos de honra novamente. Escute o que eu vou te falar. Chega de folhas. Chega de viver de aparências, fazendo de conta que esse casamento está certo. Não está, vamos cuidar. As finanças não estão bem, a vida espiritual não está bem, não está gerando frutos, o ministério está parado. Sabe, a gente precisa parar de viver de aparências. A chateação de Jesus não é o fruto, é a aparência. A Bíblia diz em Gálatas, no capítulo de número 5, a partir do verso 22, sobre o fruto do Espírito. E lá tem várias características. Esse fruto, Deus precisa gerar em nós. Eu queria que Deus gerasse em mim nisso. Eu tenho orado ao Senhor para ser não só um pastor, pregador. Eu queria ser um homem que faz a diferença na vida das pessoas quando desce daqui. Eu amo estar no meio das pessoas, ouvir pessoas, abraçar pessoas, cuidar de pessoas. Em nome de Jesus. Chega de folhas. Se Jesus hoje vier e se aproximar do Mark Anderson, o que ele vai encontrar? Um bom pregador? Ou um marido que honra e respeita a sua esposa? Um exímio e didático exposição, uma exposição incrível da exegese bíblica? Não. Ele quer mais. A gente não pode se acostumar com o sagrado, se acostumar com a presença. Às vezes eu vejo Deus vem na casa, Deus derrama uma glória, Deus derrama uma presença. E tem gente que está alheio, tipo como se fosse um clube social. Eu vim bater meu ponto aqui, confessar meus pecados. Teve um dia que o cara falou para mim, falou: pastor, esse mês eu dei uma oferta maior, porque eu cometi uns negócios aí, uns pecados, uns trem e tal. Dei uma oferta maior assim, para ver se dá aquela acalmada assim na ira de Deus. Que evangelho é esse? O sacrifício foi feito, já está pago. Eu só preciso ser reflexo do Cristo. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Coloque-se em pé, por favor.
Quem me conhece sabe, eu prego aqui, eu abençoo, eu falo de milagres. Deus tem feito tantas coisas incríveis. Mas eu me sinto na responsabilidade, de vez em quando, fazer isso. Chamar sua atenção para o que Deus quer de nós para esta geração. Nós não somos meninos, gente, a gente já é tudo adulto. Já chega. O que Jesus pode esperar de nós? Eu queria que você fechasse os seus olhos nesse momento de oração. Feche os olhos. Eu vou fazer a minha oração e eu quero que você faça a sua. Mas eu quero que você olhe, examine-se, pois, o homem a si mesmo. O que é que Jesus vai encontrar em mim hoje, se Ele me encontrar? Ora lá baixo de lá basta. Tu diga macho duro vlobocho de ele magasta. Deus, que haja temor em nós. Que haja temor em nós. Nós nos arrependemos, porque somos tão fracos na oração, nem conseguimos jejuar às vezes. Eu quero declarar aqui o quanto nós somos carentes da Tua graça. Deus, o que seria de nós? O que seria de nós se não fosse estarmos conectados na videira, recebermos desta seiva maravilhosa, para podermos gerar frutos para a glória do Senhor, para a glória do Senhor, para a glória do Senhor.